relação existente entre globalização e o meio ambiente está nos impactos gerados pelas transformações técnicas, sobretudo aquelas referentes à revolução técnico-científico internacional, referentes a integrar diferentes partes do planeta, e dessa forma alterar o sistema de produção no campo e na cidade. Por definição, globalização é entendida como integração global entre diferentes partes da sociedade, correspondendo ao período de maior avanço e expansão no mercado econômico. Mesmo que desigual e por muitas vezes contraditória, as pessoas ao mundo estão conectadas. Assim, havendo um grande fluxo de capital, bens e valores culturais. Tal forma influencia como o ser humano interage e gera aspectos sobre os meios naturais. Nosso tema de hoje é globalização e desastres ambientais. Boa noite a todos. Eu fico imensamente grata pelo convite e agradeço a oportunidade de voltar aqui à Escola Nossa Senhora da Lapa, onde eu estudei ensino médio. E estamos aí para poder trazer um pouco de conhecimento, né, para vocês e, assim, debater um pouco sobre um possível tema que possa cair na redação do Enem. É um tema globalização e desastres ambientais. E são dois temas que talvez possam ser distintos, né, na redação, mas que eu digo que um complementa o outro, né? E primeiro eu vou passar assim, um pouco sobre o que eu entendo sobre a questão da globalização, depois eu entro no debate sobre os desastres ambientais. Eu entendo que a globalização ela é um tema muito atual, só que desde sempre, quando o ser humano, eu estou pegando uma visão também um pouco humanística, né, ligado mais à questão do ser humano, quando a gente começa a usar, né, dos recursos naturais e fazer transformações desse recurso em prol de uma revolução técnico-científica, informacional, eu creio que isso pode ser chamado de uma globalização, nesse sentido. E eu entendo também que é um processo muito complexo, porque envolve fatores econômicos, fatores sociais, a questão da hegemonia dos países também, dos países que a gente fala países altos, países mais ricos, e também sobre a questão dos países periféricos que arcam com esses custos em relação a essa globalização, esse efeito, né, dessa revolução. E, voltando ao slide, eu entendo também que, quando a gente pensa dos países, a gente coloca os países de primeiro mundo, e volta em relação aos países de terceiro mundo, que são os países baixos, esses recursos eles são retirados dos países, né, que são os países, como a gente fala, neodesenvolvimentistas, ou os países subdesenvolvidos. Eu não gosto muito dessa palavra, mas o sub quer dizer que está abaixo, né, dos países desenvolvidos, e quando eles buscam esse recurso e levam para os seus países, beneficiando-os e depois trazendo para nós como forma de produtos industrializados, isso é uma forma também de um teor, né, de globalização muito denso e muito complexo, que é como se fosse cíclico. E eu coloquei um tópico, o que é necessário observar? Eu coloco assim, uma pergunta, mas na verdade é só para a gente poder debater mais. A gente pensa assim, será se foi na expansão marítima comercial europeia que começou os processos de globalização, quando os europeus começaram a travar, né, novas terras, novos ares, no final do século XV, depois do século XVI? Ou será se foi após a Revolução Industrial, que a gente estuda bastante aí nas disciplinas, e sempre fala que é depois da Revolução Industrial que começou-se a se pensar mais sobre essa questão da queima de combustíveis fósseis, do consumismo exacerbado,
Eu creio que, após a Revolução Industrial, intensificou-se muito, né, esse debate sobre a questão da globalização e sobre essa questão da revolução técnico-científica e informacional, que aí entra a questão dos meios de comunicação, a questão do consumismo e por aí vai. O que eu penso, né, na minha opinião, é que o início da globalização ele se deu depois que o ser humano ele teve esse olhar de apropriação sobre o recurso natural de uma forma capitalista e exploratória. Porque até então, a gente sabe que nós precisamos dos recursos naturais para sobreviver. Mas quando a gente pensa, né, de uma apropriação desse recurso como um produto de uma forma capitalista, né, de acúmulo de capital e de exploração, a gente pode pensar nessa questão da globalização um pouco mais nesse sentido de físico, né, de entender sobre esse termo. Só que, como eu falo, que o termo globalização ele é muito atual, porque só agora eles começaram a pensar nesse debate, né, da questão da globalização. Essa atual conjuntura, né, do sistema capitalista que a gente vive, e essa consolidação desse sistema no mundo, né, que quando a gente fala de acúmulo de capital, a gente pensa sobre os países, né, essa briga desses países em quem tem mais dinheiro ou quem tem mais recurso. Isso também é bem importante pensar. E o que eu penso também, quando eu falo sobre o novo milênio, quando entrou a era dos anos 2000, eles sempre falaram que, a partir do novo milênio, que ia começar a falar mais sobre essa questão do meio ambiente e da exploração dos recursos. Porque, até então, o que eles pensam? A gente tem que utilizar de recursos do meio ambiente, mas a gente também tem que pensar de utilizar o recurso, mas também pensar nas gerações futuras, que aí entra a questão do desenvolvimento sustentável. Mas, ao mesmo tempo, a questão do acúmulo de dinheiro, de capital, faz com que a gente pense em debater esse assunto de lidar com o meio ambiente e com a expansão das formas de exploração do meio ambiente. E como eu estou pegando uma visão mais humanística, eu penso muito sobre a questão do ser humano, do homem, porque o homem eles tem os seus prazeres muito volúveis. O que é isso? Uma pessoa vai lá e compra um produto, aí sai um produto assim, tipo, eu penso muito sobre a questão da obsolescência programada e a obsolescência assistida, que são termos bastante interessantes também nessa questão, de consumir sempre mais. Sai um produto hoje, mas amanhã sai um produto melhor, então eu vou comprar o outro produto porque ele é melhor. Então, eu acho que vocês até já estudaram sobre a crise de 1929, que eu gosto muito de citar, que aconteceu nos Estados Unidos, mas que teve uma repercussão no mundo inteiro, onde falava-se que viver bem significava consumir sempre mais. E hoje a gente pensa nessa questão do viver. O que é viver, né? Para as empresas, para as grandes empresas, para as grandes multinacionais e transnacionais. Eu penso muito sobre a questão do capitalismo versus a vida, né? Porque essa questão do acúmulo de dinheiro, de riquezas, inerente à questão das vidas, né, de seres humanos que passam por situações difíceis em relação à exploração dos recursos. E uma coisa que eu sempre vejo os meus professores falarem nos debates do mestrado, né, da minha turma do mestrado, é que as empresas elas vendem ilusões. Elas colocam que aquilo é bom, aquilo é o que, por momento, é o que presta, é o que está na moda, enfim. E as propagandas que se dizem verdadeiras, né, aqueles grandes outdoors que falam sobre produtos, insumos, mas, na verdade, a gente sabe que não é, né? Por trás de toda essa cadeia produtiva, tem um recurso natural que ele é explorado, tem uma família que é retirada do seu lugar para a exploração. Então, é muito importante pensar nisso também, mas a questão dos recursos naturais, como a fauna e a flora também, que são devastados devido à cadeia de produção.
E eu gosto muito de comparar esse efeito, né, desse processo da globalização como uma bola de neve, literalmente falando, né, questão do aquecimento global também que a gente pensa muito. Como que a gente pode sentir os efeitos da globalização, né, nesse sentido? Como eu falei, uma pegada um pouco mais humana, né, é o homem que toma as decisões. A decisão de desmatar é do homem, a decisão de impor uma cultura sobre a outra também é do homem. Então, consequentemente também causar os desastres, que é onde entra a questão dos desastres ambientais. Muitas pessoas colocam o desastre ambiental como, ou desastre ecológico como um evento catastróficos em relação ao meio ambiente, devido à atividade humana. Ótimo, realmente, é pela atividade humana mesmo. Que distingue de um desastre natural, como uma erosão, um vulcão em erupção, a movimentação das placas tectônicas, tufão, furacão, esses são desastres naturais. Mas os desastres ambientais, como o derramamento de óleo, rompimento de barragens, são desastres que eu gosto de falar que são crimes ambientais, porque são desastres assistidos, são desastres planejados por empresas, por grandes empresas. E um dos exemplos que eu cito é a devastação do Rio Doce, que com o rompimento, né, da barragem de Fundão em Mariana, pela Samarco. A mídia colocou como a empresa Samarco, mas a empresa Samarco é uma empresa da Vale, com 19 mortos e um desaparecido. Esse foi o maior crime ambiental da história do país. O Rio Doce está praticamente extinto. Quem vai daqui para Valadares e passa por Valadares, vai para Belo Horizonte, vocês conseguem ver o Rio Doce praticamente turvo. E interessante que eu tenho uma colega do doutorado na UFMG, ela é do Espírito Santo, ela faz um trabalho, né, o doutorado dela com o GESTA, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, com os pescadores do Rio Doce, a foz do Rio Doce lá no Espírito Santo. Então, assim, olha que imensidão. Eu tenho uma professora a minha professora do mestrado, a doutora Andréia, ela fala que o desastre, ele se perpetua no tempo. Por quê? Não é só o rompimento da barragem, é muito mais que isso. Depois que se tem 19 mortos e um aparecido, é uma devastação de rios, é uma devastação da fauna, da flora, é uma devastação de vidas, de famílias que são ceifadas, e vai se perpetuando no tempo. Também, né, nesse ano, o rompimento da barragem, da mina, né, as pessoas nem falam muito barragem, mas da mina da região do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que deixou-se mais de 250 pessoas mortas e desaparecidas. E mais do que isso, na extinção de 2 rios, que é o Rio Doce, como eu havia falado, do Rio Paraupeba, da fauna e da flora ao entorno da bacia. E aí que eu penso, o ser humano, ele, a partir do momento que ele começa a ter essa ambição exploratória, né, dos recursos naturais, esse acúmulo de capital, desse pensamento capitalista, esses desastres eles são planejados e são assistidos pela população. E eu acho interessante colocar um pouco sobre alguns temas que eu estudei na parte teórica do mestrado, que são uns termos que eu acho importante vocês entenderem, depois pesquisarem sobre, e eu vou deixar alguns dados aqui para vocês pesquisarem depois, que tem um autor que chama Vina Das, ele trata sobre o Estado e suas margens. A gente coloca o Estado, eu coloco esse Estado em letra maiúscula, o E maiúsculo, que a gente pensa não como Estado Minas Gerais, Estado de São Paulo, mas como o Estado que entra a questão do governo, do Estado em si, e dessa governança ambiental. A minha professora, ela fala que quando teve esse rompimento da barragem de Fundão em Mariana, não foi por falha técnica. Eles colocaram que foi por falha técnica, e não foi. Foi uma governança ambiental falha que teve. Quando a gente fala sobre essa falha dessa governança ambiental, a gente pensa sobre esse Estado que concede as licenças
para as grandes mineradoras minerarem locais onde que se encontram os recursos naturais, as populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, que é a margem, que coloca que é a margem desse Estado, mas que são as pessoas, os povos e comunidades tradicionais, que guardam esse local, esse recurso, de uma forma que ele exista ao longo ele perpetue e exista ao longo dos tempos. E o Estado é o próprio Estado que concede as licenças para as mineradoras, que concedem as licenças para as grandes empresas plantarem os eucaliptos, que concedem as licenças para os fazendeiros desmatarem e colocarem gado, fazerem diversas plantações, né, enfim. Então, eu coloco o Estado também como um órgão muito controlador, né, porque não dá vez e voz aos povos ribeirinhos, aos povos e comunidades tradicionais, quilombo, indígenas, e dá vez e voz para as empresas, né, que a gente pensa muito sobre a questão do capital, do dinheiro que está envolvido, e o descaso planejado é um tema que eu também uso na minha dissertação. É um autor chamado Perry Scott, ele trabalha sobre essas questões de crime e da governança ambiental, e eu acho tão interessante quando ele fala sobre descaso. Esse descaso, ele é um descaso que ele é planejado, ou seja, esses locais onde as grandes empresas mineram, onde as grandes empresas colocam os seus grandes empreendimentos, eles colocam que são lugares que precisam de desenvolvimento. São lugares pobres, são lugares que o vazio demográfico também é muito importante. Eles pensam nisso também, que é um lugar onde não tem pessoas e tudo mais. Mas eles planejam esse descaso para as grandes empresas virem e se utilizarem dos recursos. Quando eu falo recursos, também está muito ligado à questão territorial, né, porque eles precisam do território para poder minerar, para poder plantar e para poder desenvolver e encher os bolsos que já estão cheios. A violência lenta entra dentro desse contexto dessa governança ambiental falha. Depois que uma barragem se rompe, ou que uma comunidade, um exemplo, a comunidade quilombola perde o seu território para uma plantação de eucalipto, um exemplo, ou para uma grande construção de barragem hidrelétrica, essas pessoas elas perdem seus resquícios, perdem suas memórias, perdem a sua ancestralidade, porque as pessoas que cuidam desse local, desse recurso, eles vivem daquilo. Então, quando eles perdem o seu local, perdem os seus recursos, as empresas utilizam desse recurso e fica por isso mesmo, e as pessoas vão sofrendo lentamente. Esse exemplo que eu dei sobre o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, onde que pessoas sofrem de ansiedade, pessoas ainda não foram reassentadas, sofrem depressão, muitas pessoas já infartaram, já morreram. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar do ciclo de debates do Gesta, que depois eu vou falar com vocês, em que a gente ouve relatos muito tristes de pessoas que perderam as casas, perderam os territórios para grandes mineradoras. Então, é um tanto quanto... Assim, são dois temas, mas que, de alguma maneira, esses dois temas eles se interligam entre si. No sentido de ter o aumento do dinheiro, do capital, do rendimento, e do capitalismo versus a vida, né? A gente pensa a vida no sentido de o bem viver das pessoas que é tirado simplesmente para poder implantar um mega empreendimento, e com isso depois, a partir dos anos, infelizmente, ocorrer desastres e tudo mais. Depois, se vocês quiserem, vocês podem entrar no site do Gesta, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais. Ele é coordenado por Andréa Zori, que ela é doutora na área. Ela foi minha professora durante o ano passado na parte teórica das disciplinas do mestrado. Ela trabalha muito com a questão ligada à crise, a questão de governança ambiental também, e ela desenvolve desde o ano de 2001 muitas pesquisas relacionadas a essas questões, né, do desenvolvimento, dessa questão desenvolvimentista, né, do Estado, enfim.
E só que não é só trabalhos relacionados a isso, mas tem trabalhos ligados a outros temas que eu acho importante vocês darem uma olhada lá nesse site. Eles têm teses, dissertações e monografias que tratam de vários temas e eu acho importante vocês darem uma olhada, entender o que esses estudantes de pós-graduação e de graduação falam a respeito desses temas. Talvez possa até entrar outros temas também importantes para vocês poderem ajudar mais na questão do conhecimento. E eu deixo para vocês também um autor que eu também cito na minha dissertação, que é o Boaventura Souza Santos. Ele trata muito bem, eu acho muito importante também vocês darem uma olhada nesse livro, A Globalização e as Ciências Sociais. Ele começa falando um pouco sobre a questão da globalização, ele trata muito sobre as marginalidades, e ele começa falando nos 8 primeiros parágrafos do prefácio, sobre a questão da globalização, um pouco mais denso, mas eu acho legal vocês darem dar uma olhada. E o primeiro capítulo do livro também, só que ele é um pouco extenso, mas eu não coloquei aqui, que eu acho que seria mais importante para vocês darem uma olhada no prefácio desse livro. Ele está disponível em PDF na internet, é só vocês digitarem A Globalização e as Ciências Sociais. Vocês podem baixar. Ele é um livro um pouco extenso, mas eu acho que vocês conseguem baixar e ler pelo menos os 8 primeiros parágrafos do prefácio. E eu acho que é isso. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não esqueça de ficar ligadinho nos novos vídeos. Qualquer coisa, pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Um abraço e um bom Enem!